E aí pessoal, cá estou eu, ó nós aqui outra vez. Como eu disse pra vocês, agora com a memória livre, a gente vai poder falar aí uma meia horinha de boa antes de eu dar um pause. Então vamos lá, vamos falar das classes de palavras. O que seriam classes de palavras? Tudo que a gente tem hoje no dia a dia são palavras. Tudo que eu estou passando pra você aqui, falando pra você, são palavras. Só que essas palavras, elas são classificadas. Às vezes elas dão nome a seres, às vezes elas demonstram ações, às vezes elas somente conectam termos para poder você ter um sentido naquilo que você está falando, enfim. Então, dentro das classes de palavras, a gente vai começar exatamente por essa que eu falei para vocês, que é a que nomeia os seres em geral, as coisas, enfim. Que aliás, as palavras que são os substantivos. Substantivos. Então, é a palavra que dá nome aos seres em geral. Só aos seres, pode ser seres animados ou inanimados, pode ser seres vivos ou não. Enfim, aos seres em geral. As coisas em geral. Coisas e seres, enfim. Os substantivos, como eu falei para vocês, ele tem essa prerrogativa de dar nome aos seres. Só que dentro dele ainda há algumas classificações, que a gente pode imputar aos substantivos. Que seria o substantivo próprio, o substantivo comum, o substantivo concreto, que não é cimento, e o substantivo abstrato. Espero que vocês entendam um pouquinho aí o meu garrancho. Se fosse canetão, com certeza estava melhor. Mas beleza, é o que tem para hoje. Então vamos lá. Substantivos. É uma classe de palavras que dá nomes aos seres em geral. Dentro dos substantivos você pode classificar eles como próprio, comum, concreto e abstrato. Substantivo próprio é aquele que designa um único indivíduo. Então, por exemplo, a menos que eu não saiba, eu não tenho um irmão gêmeo. Só existe eu na face da Terra. Certo? Só existe a minha pessoa. Meu nome é Antônio. Então, o substantivo Antônio é um substantivo próprio. Certo? Substantivo comum é o que designa um ser em geral, não necessariamente um indivíduo. Então, eu sou um homem. Certo? Então, é um substantivo comum, porque ele serve para todos. Substantivo próprio só vai servir para aquele indivíduo. Certo? Substantivo concreto é aquele que dá nome a lugares, a coisas, a objetos, enfim, é tudo aquilo que é palpável ou mensurável. Por quê? Porque, por exemplo, aqui eu tenho como exemplo substantivo concreto. A casa. A casa é um substantivo concreto, concretíssimo. Certo? Só se eu falar para vocês que fada também é um substantivo concreto. Aí você vai falar, pô, Antônio, você tá maluco.
Fada? Fada eu não consigo pegar. Como é que ela é concreta? Ela pode estar, é uma coisa concreta, entendeu? Tanto no físico quanto no mental. Uma fada, normalmente o que você vai lembrar? Ah, é uma mocinha pequenininha que voa, tem asinha, tem um pirlim-pim-pim e tal. Então, você consegue imaginar uma fada, você consegue imaginar uma bruxa, você consegue imaginar um lobisomem. Então, não deixa de ser um substantivo concreto, porque você consegue mensurar, você consegue imaginar, né? E o substantivo abstrato, então, Antônio? O substantivo abstrato, ele é aquele realmente que não dá para você mensurar, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, substantivo beleza. A beleza, o que é belo para mim pode não ser para você. O que é belo para você pode não ser belo para mim. Então, nesse caso, o substantivo beleza, ele na verdade é totalmente subjetivo. Depende muito do que você acha. Então, por isso que é abstrato, certo? E fada não. Mais ou menos de uma pessoa para outra, ela anda na rua e pergunta, olha, me descreve uma fada. As pessoas sempre, elas puxando para lá, puxando para cá, elas vão dizer quase a mesma coisa. Agora, beleza é totalmente abstrato. Às vezes o que é belo para um é feio para o outro. Certo? Bom, feita essa classificação basiquinha dos substantivos, a gente vai falar agora não da classe dos substantivos em si. A gente vai falar da classificar eles de acordo com a formação deles. Como assim? Bom, quanto à formação, a gente tem o substantivo simples, a gente tem o composto, a gente tem o primitivo, e a gente tem o derivado. Certo? Tá. Então, quanto à formação, o substantivo ele pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. Simples, o substantivo simples é aquele formado por um só radical. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pombo, vírgula, correio, podia estar aqui guarda, podia estar chuva, podia estar podia estar várias coisas, várias palavras compostas só de um radical, certo? É uma palavrinha só, é um substantivo simples. E o substantivo composto? O substantivo composto, ele é formado por dois radicais. Então, poderia ficar aqui, ó, já que a gente deu o exemplo acima, pombo, correio. Certo? Pombo, correio. E o primitivo, Antônio? O substantivo primitivo, ele é aquele que dá origem a outros substantivos. Por exemplo, ferro. Ferro dá origem a outro substantivo? Dá.
E aí esse outro substantivo é o substantivo derivado. Que seria, por exemplo, ó, ferradura. Certo? Então, ó, substantivo simples. Tem um radical só. Pombo, correio. Composto, formado por dois radicais. Pombo, correio. Primitivo é o que dá origem a outros. Ferro. Derivado, ferradura. Aqui poderia ser o simples, guarda e chuva. Composto, guarda-chuva. Primitivo, mar. Derivado, marinheiro. Primitivo, carro. Carro. Derivado, carroça, carreteiro. Enfim, certo? Bom, feito isso, esse comecinho dos substantivos, a gente vai falar da flexão dos substantivos, né? Esses minutinhos ainda que faltam para a gente cortar o vídeo. Então, deixa eu apagar isso aqui, certo? Vamos lá. Flexão dos substantivos. Flexão seriam as bifurcações, né, que você pode, as variações que você pode ter dos substantivos. Então seria masculino, feminino, certo? Primeiro tipo de flexão de substantivo que a gente vai ver são os substantivos biformes. Substantivos biformes. Tá, Antônio, mas o que são substantivos biformes? Substantivos biformes é aqueles que têm duas formas, a masculina e a feminina, né, de você imputar o nome a ele. Então, por exemplo, você tem aqui o masculino e o feminino. Então você tem aqui, ó, boi, vaca. Você tem aqui garoto e garota. Você pode ter aqui boi, vaca, garoto, garota, gato, gata. Então, esses seriam a classificação quanto à flexão de substantivos biformes, masculino e feminino. Então, eles mudam, ó. Boi, vaca, garoto, garota, gato, gata, certo? Belezinha. Vou pegar um outro giz. Belezinha. Então, agora vamos para a próxima classificação quanto à flexão. Vamos lá. A outra classificação seriam os substantivos uniformes. E o que seriam eles? Os uniformes seriam os substantivos que têm a mesma classificação, aliás, a mesma nomenclatura, tanto para masculino quanto para feminino, apenas variando algum item, algum artigo ou outra coisa, certo?
Deixa eu só dar uma conferidinha no livro, aí eu já volto.